pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então já deixa aí sua clicada em curtir e também se inscreva no canal para estar nos acompanhando, tá bom? Eu vou falar hoje sobre um livro lançado em 2009 chamado Pornopopeia. Foi escrito pelo Reinaldo Moraes e é considerado um dos principais livros brasileiros dos últimos anos. Esse livro ele conta a história do Zeca, José Carlos, que vive uma grande aventura, ou talvez aventura ao contrário, em que ele só se preocupa com duas coisas na vida dele: sexo e drogas. E nessa aventura ele vai percorrer a periferia de São Paulo, diversos locais pela cidade de São Paulo e até pelo litoral paulista nessa sua busca sem fim por sexo e drogas. Para a gente falar desse livro, é importante a gente pensar em três elementos que o constituem. O primeiro elemento é a relação com a literatura grega. Pornopopeia é uma junção de pornô com epopeia, que era o estilo literário da Grécia, né, das histórias de aventura. A história desse livro ela faz uma certa relação com a Odisseia de Homero, que é o livro que conta a história de Ulisses, que após a guerra de Troia está tentando voltar para sua terra natal Ítaca, onde ele é rei, para sua esposa Penélope e para o seu filho Telêmaco. O personagem principal, Zeca, ele está numa aventura no meio de drogas a sexo e ele nunca volta para casa, para sua esposa. Assim como Penélope foi cortejada por muitos homens enquanto Ulisses não voltava, a esposa de Zeca acaba tendo relação sexual com um professor universitário. Assim como Ulisses, né, confrontou um ciclope, que era um gigante de um olho só, o ciclope é mostrado como um traficante que leva um tiro no olho, fica com um olho só. A pedra que o ciclope arremessa em Ulisses, aqui no livro, é apontado como uma pedra de cocaína. As sereias, né, que tentam encantar Ulisses, aqui em Pornopopeia, são as prostitutas, as mulheres que aparecem em torno do Zeca. O segundo elemento para a gente analisar esse livro é a relação que ele faz com algumas produções culturais, principalmente ali da década de 70 e de 80. A gente teve, né, no Brasil um processo de urbanização muito forte nessa época. Com a urbanização, a gente teve ali a formação de locais periféricos marginalizados do restante da sociedade, onde surgiu a questão da criminalidade, do tráfico de droga, onde a prostituição pôde se estabelecer melhor. E com isso surgiu toda uma produção que retratava esses locais. Na literatura a gente tem um grande caso do Rubem Fonseca. No cinema a gente teve uma extensa lista de filmes, né? Muitos filmes ligados à pornochanchada, Boca do Lixo. A gente pode falar, por exemplo, de Pichote, A Lei do Mais Fraco. A gente pode falar de Rio Babilônia, e diversos outros filmes que tiveram relação com essa ideia de periferia, de marginalização, de criminalidade, né? A gente teve também nas crônicas policiais, isso muito forte nas décadas de 70 e 80. Os quadrinhos de Angeli também são um certo referencial, principalmente através da personagem Rebordosa, que fica rodando, né, pelos bairros de São Paulo em busca de bebida, festa, droga, sexo. E é um elemento que a gente percebe nesse livro do Reinaldo Moraes. O terceiro elemento é o elemento estilístico. O Reinaldo Moraes, ele cria uma prosa extremamente criativa, extremamente saborosa, utilizando muito de uma linguagem popular, linguagem coloquial, muitas gírias, palavrões, termos em inglês, e ele acaba
criando um modelo muito próprio de escrita, que é extremamente criativo e interessante. É um estilo de escrita que consegue prender o leitor, apesar de que eu particularmente tive essa impressão e li alguns comentários também de que a longo prazo acaba se tornando um pouco cansativo, acaba aparecendo um certo lugar comum mais para o final do livro, se torna um pouco repetitivo, mas isso não torna o livro menor ou um trabalho literário mais fraco, não. É um elemento que ele utiliza, que ele usa isso com muita propriedade, e como tem um estilo muito próprio, acaba se tornando um tanto quanto repetitivo. Ele se parece muito com os trabalhos do autor americano Henry Miller, né? Que escreveu o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Sexos, Plexos, Nexos, que era um autor que fazia muita descrição de cenas sexuais, e essa relação com sexo, com prazer, era uma analogia muito forte aos estados de espírito, ao papel do ser humano no mundo, algo próximo a certa banalização dos valores da questão do contato físico, perda de valores, e etc. Então, esses três elementos, que são a relação com a mitologia grega, a relação com essa produção cultural do Brasil urbano ali na década de 70 e 80, e esse modelo estilístico da linguagem, que são os principais componentes para a gente poder avaliar o livro Pornopopeia. A história, né, como eu falei no começo, é sobre um personagem chamado Zeca. Ele é um diretor de cinema. Ele, não sei se dá para dizer que ele é um fracassado, mas na verdade ele simplesmente não se importa com nada. Ele, assim, ele já recebeu prêmios, ele tem clientes para ele gravar publicidade, mas ele não se importa, não faz questão, não corre atrás, não se esforça por isso. A vida dele é correr atrás de sexo, de drogas, e deixa tudo mais de lado. Ele é contratado para fazer um vídeo para uma empresa de embutidos de frango, e ele vai deixando de lado, vai protelando o trabalho, que ele sempre vai atrás de sexo, sempre vai atrás de droga, e o trabalho dele não anda. Nessa busca dele, então ele vai perambulando por diversos locais. Ele vai pegar drogas com um traficante, ele vai parar dentro de um prostíbulo, ele vai parar dentro de uma orgia, numa espécie de templo indiano, uma coisa bem anos 60, bem Era de Aquários, e acaba tendo também problemas com a própria polícia, ou seja, é uma longa epopeia que ele vive dentro dessa vida materialista, digamos assim, e acaba sendo uma das principais análises, percepções que o livro acaba acarretando. É um livro carregado de humor, né? A linguagem dele em muitos momentos leva ao riso, tem um ar muito cômico, as situações que acontecem em muitos momentos são risíveis, são tanto quanto jocosas, né? Mas ao mesmo tempo coloca uma construção bastante interessante, porque o Zeca ele acaba sendo o herói ao contrário, não é? Se a gente pensar qualquer história de aventura, seja essa epopeia grega, ou seja até mesmo as produções mais recentes, né, como esses filmes de Guerra nas Estrelas, filmes de Vingadores e tudo mais, a figura do herói ele tem um propósito por trás de tudo aquilo. Ele vai atrás de aventura, ele se depara com inimigos, ele se depara com situações adversas, porque ele está almejando algo, almeja algo maior, um bem maior dos seus esforços. Já o Zeca simplesmente não tem nada, ele é plenamente materialista, egoísta, não tem preocupação nenhuma com o futuro, e está vivendo, está deixando o barco fluir ao vento. Então as aventuras, a epopeia do Zeca é uma epopeia de um herói ao contrário, porque não tem propósito, não tem nenhuma motivação maior, é simplesmente algo do dia a dia, do cotidiano, do corriqueiro, e acaba sendo um livro que gera muitas interpretações, né? Tanto pelo lado do humor, conforme eu falei, tanto por essa ótica
essa ideia de um herói, ao contrário, pela análise social que é construída, o Reinaldo Moraes cria cenários e personagens, situações muito interessantes. Ele tem uma capacidade de descrever tanto cena quanto personagens, quanto eventos muito forte, uma maneira de escrita muito interessante, principalmente pelo uso de linguagem que ele usa nessa mistura do coloquial com terminologias estrangeiras, e acabou oferecendo ao público uma das maiores obras literárias do Brasil esses últimos anos, com uma linguagem inovadora, com uma história que nos prende, que nos leva a diversas análises. Então deixo aqui a recomendação Pornopopeia, de Reinaldo Moraes, e isso é tudo no nosso vídeo de hoje, e até o nosso próximo encontro.